Bom, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente está dando seguimento aqui ao nosso estudo do livro No Mundo Maior, aqui na Vale do Paraíba, e hoje a gente vai dar sequência com o capítulo 5, né? O poder do amor. Esse capítulo basicamente uma continuação do capítulo 4, né? Aqui vai ser tocado nesse ponto aqui do poder do amor, né? Então, só para a gente retomar, o capítulo 4 ele termina com Calderaro e André fazendo um comentário que, na realidade, é um gancho, né, para esse capítulo que a gente vai estudar hoje, né? A gente está lembrado que no capítulo anterior, o André e Calderaro estavam auxiliando um caso que um jovem assassina o patrão dele, né? Porque ele se achava no direito, que tinha direito a alguma questão financeira com ele. Ele trabalhava para esse senhor desde pequeno e ele assassina esse patrão e depois ele começa a sofrer um processo obsessivo dele, né? E André e Calderaro estavam tentando auxiliá-lo essa situação. Aí, no final, eles fazem, do capítulo anterior, né, que é o capítulo Estudando o Cérebro, eles fazem esse seguinte comentário aqui, que é o gancho para esse capítulo que a gente vai estudar hoje, né? E ele diz o seguinte, Calderaro: porque se o conhecimento auxilia por fora, só o amor socorre por dentro, acrescentou o instrutor tranquilamente. Com a nossa cultura, retificamos os efeitos, quando possível. E só os que amam conseguem atingir as causas profundas. Ora, os nossos desventurados amigos reclamam intervenção no íntimo para modificar atitudes mentais em definitivo. E nós ambos, por enquanto, apenas conhecemos, sem saber amar. Então, ele está colocando aqui a limitação, né, deles nessa frase aqui. Por enquanto, apenas conhecemos, sem saber amar. Então, esse é o gancho aqui para o início do capítulo seguinte, em que uma benfeitora, a irmã Cipriana, ela vai dar seguimento ao auxílio a esse caso que eles estavam atendendo, né? Então, eu fiz aqui uma seleção de alguns trechos aqui que a gente pode ir lendo e comentando aqui no decorrer do nosso estudo, né? Então, aqui um trecho que diz o seguinte: o conhecimento pode pouquíssimo, comparado com o muito que o amor pode sempre, né? Então, o conhecimento não é que não seja uma coisa importante, obviamente ele é importante, mas a gente tem que entender que o conhecimento é sempre um caminho, não um fim, né? O objetivo do conhecimento é a nossa transformação, a nossa transformação íntima. É trazer esse conhecimento que a gente tem para o nosso coração, para aprender a amar. Se a gente se prender somente ao conhecimento, a gente vai estar sempre limitado, né? Como aquela frase que ele coloca aí no final do capítulo anterior, né? Então, aqui, ele vai narrar aqui o trecho aqui de assistência a essas duas criaturas aí que se envolveram aí num processo obsessivo, né? Estamos em cooperação fraternal na obra que pertence ao Altíssimo. Espero que os amigos se mantenham a postos, efetuando maior porção do serviço. Isso é a irmã Cipriana falando. Porque, quanto a mim, só atenderei aos singelos deveres de um coração materno pode desempenhar. Assim dizendo, acercou-se de ambos os infelizes, postando-se em atitude de oração. Que estaria pedindo às forças superiores ali diante de nós, aquela mulher de extraordinária expressão, sentia-lhe enlevado a sinceridade profunda, a humildade fiel.
A prece, em que por alguns minutos se concentrou, saturava-se de sublime poder, porquanto em breve e suave luz descia do céu sob sua fronte venerável. Gradativamente, Cipriana se fazia mais bela, os raios divinos a fluírem dos mananciais invisíveis, envolvendo-a, transfigurava-na toda. Tive a impressão de que sua organização perispiritual absorvia a claridade maravilhosa, represando-se no ser. Nesse trecho aqui, a gente faz lembrar um pouco a transfiguração de Jesus no Monte Tabor, né? Quando ele se eleva a Deus, né? E aparece para ele ali Moisés e, e os apóstolos que estavam ali assistem aquela transformação, aquela iluminação, né? de Jesus, né? Então, lembra um pouco essa passagem do Evangelho da transfiguração de Jesus ali no Monte Tabor. Ecoados alguns momentos, circundava refulgente halo, cuja santidade senti dever respeitar. Dos olhos, do tórax e das mãos efluíam irradiações de frouxa e suave luz, que não me terrificava a retina surpresa. Estava formosa, radiante, qual se fora a materialização da Madonna de Murilo, em milagrosa aparição. Perante a sua personalidade transfigurada, quase me prostrei, tal a comoção daquele minuto inesquecível. Né? Obviamente, a gente não está fazendo aqui uma comparação dela com Jesus, obviamente, mas é a mesma impressão que os apóstolos descrevem, né, na passagem da transfiguração. Nenhum olhar nos dirigiu, quiçá por humildade, no desejo de ocultar a elevada posição que desfrutava. Estendeu as mãos para os dois desventurados, atingindo-os com seu amoroso magnetismo, e notei, assombrado, que o poder daquela mulher sublimada desmodificava o campo vibratório, sentindo-se ambos desfalecer, oprimidos por uma força que os compelia à quietação. Entreolharam-se com indivisível espanto, experimentando o respeito e o temor, presas de comoção irreprimível e desconhecida. Seus olhos espelhavam no silêncio angustiosa perquirição, quando a mensageira, avizinhando-se, os tocou de leve na região visual, reparei que, de minha parte, que ambos registravam abalo mais forte e indisfarçável. Reconhecendo o poder divino de que era dotada a emissária, notei que o enfermo parecia liberto do corpo, e o perseguidor implacável passaram a ver-nos com indescritível assombro. Gritaram violentamente, empolgados pela surpresa e por julgar, cada um de nós, o que vê através do prisma de conhecimentos adquiridos. Cuidarem fossem visitados pela excelsa Mãe de Jesus, definiam o ambiente em harmonia com as noções religiosas que o mundo lhes inculcara. O doente ajoelhou-se de súbito, dominado por incoercível emoção, e desfez-se em copioso pranto. O outro, porém, perplexo e abalado, manteve-se ereto, qual se o bendito favor daquela hora não lhe fosse a ele mesmo concedido. Mães do céu, dos céus, clamou o companheiro hospitalizado, chorando convulsivamente. Como vos digneis de visitar o criminoso que sou eu? Sinto vergonha de mim mesmo. Sou imperdoável pecador, abatido pela minha própria miséria. Vossa luz revela-me toda a extensão das trevas em que me debato. Condoei-vos de mim, Senhora. Havia uma sinceridade imensa, aliada à imensa dor, naquelas palavras de angústia e de arrependimento. Soluços sufocantes assomaram-lhe a boca, interrompendo-lhe a tocante súplica. Cipriana cercou-se dele de olhos faiscantes e úmidos. Tentou soerguê-lo, sem, no entanto, lograr que o deixasse a postura genuflexa.
Certo, a piedosa missionária informara-se de todas as minúcias necessárias ao êxito de sua missão naqueles minutos, porque, enlaçando maternalmente, o chamou pelo nome, esclarecendo: Pedro, meu filho, não sou quem julgas, no transporte de viva confiança que te sensibiliza a alma. Sou simplesmente tua irmã na eternidade. Todavia, também fui mãe na terra, e sei quanto sofres. O interpelado ergueu os olhos súplices, fitando-o através de espesso véu de lágrimas, embora visivelmente animado pelas declarações ouvidas. Manteve-se em posição reverente e humilde. Matei um homem, exclamou, desabafando-se. Aqui está mostrando ali, pela condição dela, né, espiritual já elevada, por essa condição de ser que aprendeu a amar, né, o efeito que teve sobre os dois, né, sobre o encarnado e o desencarnado. Né? Como o André descreve, houve até uma mudança perispiritual, não só dela, como deles. Né? Então, aquela força, aquele poder do amor, né? Isso se repete nesse livro em mais de uma vez. Né? Então, o que chama muita atenção nesse capítulo vamos dizer, a importância, né, que está dando a isso. Né? E a gente pode ver pelo próprio Cristo. Né? O que notabilizou ele como o maior missionário que já pisou na Terra não foi o seu conhecimento, né? Apesar dele ter um conhecimento enorme, né? Capaz de fazer uma série de milagres, né? Atuando sobre a matéria, com um conhecimento muito grande, tanto do plano espiritual como do plano material. O que notabilizou a passagem do Cristo aqui foi a sua capacidade de amar, né? e a sua missão de nos ensinar a amar. Né? Então, a importância do amor. Né? O conhecimento ele é importante, mas ele é só um meio, né, para a gente chegar a esse fim, né, que é realmente aprender a amar. Né? Aí depois, alguns trechos, ele continua. Eliminaste o corpo de um amigo que se fez incompreensível e duro. Todavia, desde o trágico instante, ouves a consciência divina a reiterar a velha pergunta: Caim, que fizestes de Abel? Que fizeste de teu irmão? Né? Aqui falando assim em relação à nossa consciência, né? Que é, na realidade, o nosso grande juiz. Né? Ninguém vai nos julgar. Né? Quando a gente desencarnar, o nosso juiz vai ser a nossa própria consciência, né? Que a nossa essência divina ela está incrustada na nossa consciência. Nós mesmos é que seremos o nosso próprio juiz diante, quando a gente desencarnar, da nossa realidade espiritual. Depois ele segue: mas nunca é tarde para levantar o coração e curar a consciência ferida. Exausto de sofrer, cedeste à enfermidade e aproximaste da loucura. De alma contundida e corpo em desordem, apelastes para a misericórdia divina. E aqui estamos. Contudo, meu amigo, vossa voz não se ergue para fustigar-te o espírito, já de si mesmo tão castigado e tão infeliz. Vimos ao teu encontro para estimular-te a regeneração. Quem poderá condenar alguém depois da comunhão de vicissitudes na carne? Quem se sentirá suficientemente puro e santificado para tirar a primeira pedra, mesmo depois de haver atravessado as fronteiras das cinzas do sepulcro? Né? Então, aqui ele toca também em dois pontos aqui bastante importantes. Né? Primeiro é a misericórdia divina, que sempre nos dá uma nova oportunidade. Né? A cada dia que nasce, a despeito de todos os nossos erros, de todas as nossas dificuldades, das reincidências que nós temos
errado ao longo aí dos milênios, das nossas reencarnações, Deus, através do seu infinito amor, da sua infinita misericórdia, ele está sempre nos dando sempre novas oportunidades, né, para a gente progredir, para a gente ser feliz. Né? Então, esse é um ponto importante. O outro ponto é o ponto aqui que ela coloca. Quem se sentirá suficientemente puro e santificado para tirar a primeira pedra? Né? É aquela passagem do Evangelho com a mulher adúltera. Né? É a que a gente não se lembra, mas todos nós temos um passado de erros. Né? Então, é muito fácil a gente julgar os outros sem olhar para nós mesmos. Né? Quem de nós pode dizer que não errou? Né? Quem de nós tem direito a condenar alguém? O próprio Cristo, né, chegou e falou, naquela passagem da mulher adúltera, do apedrejamento, quando todos ali largam as pedras e partem, ele mesmo fala, se ninguém te condenou, eu também não te condeno. Né? Mas vai e não peques mais. Né? Ou seja, nova oportunidade está sendo dada para todos nós a cada instante. Né? A despeito dos nossos erros, das nossas dificuldades, Deus, através do seu amor, da sua infinita misericórdia, está sempre nos concedendo novas e novas oportunidades para a gente se emendar. E um dia, né, todos nós chegaremos lá. Né? Porque o erro também é uma escola. Né? A partir do momento que nós erramos, né, a gente sente as consequências dos nossos erros, e aquilo é sempre uma nova experiência, ou seja, é um tijolinho novo na construção da nossa própria evolução. Né? Aí depois ele segue. Passada a longa pausa, Cipriana abriu os braços maternos e acrescentou: levanta-te e vem a mim. Sou tua mãe espiritual em nome de Deus. O enfermo, de olhos brilhantes e lacrimosos, ergueu-se qual menino, sensibilizando-nos o coração, e exclamou: merecerei tamanha graça? Como não, filho meu? O Pai não nos responde às súplicas com palavras condenatórias. Né? Aquilo que a gente estava conversando. Mãe do céu, ninguém na terra jamais me falou assim. Via-se-lhe o alívio pelo semblante feliz. Cipriana animou, bondosa, e explicou: é imprescindível aquietes a mente afoguentada, depositando nas mãos do Senhor as antigas angústias. A essa altura, voltei a Calderaro, meu olhar comovido, e notei que as lágrimas não brotavam exclusivamente dos meus olhos. O companheiro tinha-as abundantes e lhe deslizavam na face calma. Tocado pela minha silenciosa indagação, falou-me em voz alta, apenas perceptível: praza a Deus, André, possamos também aprender a amar, adquirindo o poder de transformar corações. Né? Então, só o amor realmente transforma corações. Né? É o que ele diz no final do capítulo anterior. Né? A gente só conhece, só temos conhecimento. Então, só com conhecimento, nossa atuação, nosso campo de ação é muito limitado. É o que ele coloca. A gente foi até, a gente está ajudando eles até onde a gente pode, mas a nossa ação é muito limitada, porque a gente ainda não aprendeu a amar. Né? Então, vem essa irmã Cipriana, né, com esse amor todo, e realmente causa uma transformação nesses corações, né? Mostrando realmente aí o poder do amor, né? Que é o maior poder que existe no universo. Né? A emissária, que parecia não se dar conta de nossa presença, avançou para o verdugo, sustentando Pedro nos braços como lhe fora um filho doente. O perseguidor, aguardando-a, ereto e altivo, revelando-se insensível às palavras que nos haviam dominado os corações. A missionária, longe de intimidar-se, aproximou-se, tocando quase, e falou humilde: que fazes tu, Camilo? Cerrado à comiseração? O algoz, demonstrando incompreensível frieza, retorquiu cruel:
Que pode fazer uma vítima como eu, se não odiar sem piedade? Odiar, tornou Cipriana, sem se alterar. Sabes a significação de tal atitude? As vítimas inacessíveis ao perdão e ao entendimento soem ultrapassar a dureza e a maldade dos preceitos, provocando horror e compaixão. Quanto se valem desse título para pôr de manifesto as monstruosidades que lhe povoam o ser? Quantos se aproveitam da hora de reflexão e reflexão de um amigo ignorante ou infeliz para encetar séculos de perseguição no inferno da ira? A condição de vítima não te confere santidade. Vales-te dela para semear na própria senda ruína e miséria. Então, isso aqui é interessante, né? A condição de vítima não te confere santidade. Tem muitas pessoas que às vezes são vítimas de injustiça e tal, e elas se vestem vamos dizer, da condição de cobrar justiça, né? Quando a gente sabe que a justiça é sempre divina, né? Quando a gente sofre alguma injúria, alguma perseguição, né? O nosso papel é seguir em frente e deixar a justiça sempre nas mãos de Deus, né? Mas quando a gente se sente, vamos dizer, injustiçado, a gente toma para nós essa prerrogativa que somente é de Deus, que é de fazer justiça, né? Pedro feriu-te em momento de insânia, perdido de ilusão na mocidade turbulenta. No entanto, pai de família que foste, homem refletido e prudente, que aparentava ser, não encontraste no espírito mínima réstia de piedade fraternal para desculpá-lo. Há 20 anos instila em torno de ti a peçonha da víbora, na postura de famulento chacal. Podendo conquistar a láurea dos vencedores com o Cristo, preferiste o punhal da vingança, ombreando-te com os malfeitores endurecidos. Onde esbarrarás, meu filho, com teus sentimentos desprezíveis? Em que muralha de angústia será algemado pela justiça de Deus? Dos olhos de Cipriana escorriam grossas lágrimas. Camilo vacilava entre a inflexibilidade e a capitulação. Extrema palidez cobria-lhe o rosto, e quando nos pareceu que ia proferir uma resposta a esmo, a missionária, dirigindo-se ao meu orientador, pedindo-lhe com humildade: Calderaro, meu amigo, ajuda-me a conduzi-los. Sigamos até o lar de Pedro, onde Camilo atenderá nossos rogos. Aí depois ela segue, e lá, diante da família, ele sofre lá o atendimento até que o algoz, né, se entrega, né, se prostra diante do amor, da realidade que ela traz para ele. Camilo e Pedro, entrelaçados no crime e no resgate, não representavam todos nós, os seres humanos falíveis, né? Aquilo que a gente conversou, quem de nós não tem um passado de erro, né, para poder julgar e para poder condenar? Cipriana, tolerante e maternal, não personificava a compaixão divina, sempre inclinada a ensinar com o perdão e a corrigir pelo amor, né? Então, aí no final, eles colocam aqui. E como acontecerá, Pedro também gritou: Mãe do céu, libertai-me de minhas próprias paixões. No final, ele realmente se entrega, né? Se prostra ali diante daquele amor com que ela coloca ele, a princípio naquela atitude assim, sem se entregar, né? Sem se prostrar, ele se entrega realmente à irmã Cipriana, né? Desfalecei-me as algemas que eu forjei. Quero fugir de minhas sinistras recordações. Quero partir, esquecer, empenhar-me na luta regeneradora, recomeçando a trabalhar. Cipriana confiou-nos o doente, cujo veículo denso descansava no hospital próximo.
e num triunfante sorriso de ternura materna, enlaçou o ex-perseguidor, murmurando: Abençoado seja tu, que ouviste o apelo do perdão redentor. Que o Pai te abençoe para sempre. Vamos, a providência oferece trabalho regenerativo a todos nós. Abraçou-se a figura repulsiva do ex-verdugo, aconchegando-o no coração, e aproximou-se de nós, dirigindo-nos a palavra gentilmente. Irmãos, agradeço-lhes o concurso fraterno. Nosso amigo sofredor seguirá em minha companhia. Espero localizá-lo em terreno de atividade restauradora. Depois segue. O coração que ama está cheio de poder renovador. Certa feita, disse Jesus que existem demônios somente suscetíveis de regeneração pelo jejum e pela prece. Às vezes, André, como neste caso, o conhecimento não basta. Há que ser o homem animado da força divina que flui do jejum pela renúncia e da luz da oração, que nasce do amor universal. Então, aqui, basicamente, ela encerra o capítulo, né, da mesma forma que Calderaro e André encerraram o capítulo anterior. A diferença é que eles ali se reconheciam impotentes para resolver aquela situação em que ela veio e que conseguiu resolver através da capacidade e da força do amor, né? Então, tem esse contraste bem interessante no final do capítulo 4, né? Em que eles se colocam ali como incapazes ali, porque, como ele mesmo diz, né, não tinham aprendido ainda a amar, e a irmã Cipriana consegue, através da força do amor, restaurar essa situação obsessiva aí que encontrava entre os dois, né? Então, esse capítulo é bem interessante, né? Que reitera o que no livro aí tem sido falado inúmeras vezes, né? Aquela frase que a gente comentou anteriormente, né? Quem sente está sempre à frente de quem sabe, né? Basicamente, é isso assim que eu achei interessante aí no capítulo, né? Aí fiquem à vontade aí para comentar. Boa noite, Newton, e boa noite, pessoal. É muito, muito interessante, né? Porque nos capítulos anteriores, né, ele vem falando mais da parte científica, né, falando sobre o cérebro, sobre a nossa casa mental, e aí ele termina essa história aí falando sobre o poder do amor, né? Você citou pontos muito interessantes e chamou muita atenção que a gente vê aí, um foi assassinado e o outro era o assassino, né? Que às vezes, assim, na nossa primeira visão, poderiam estar em situações bem diferentes, né? Mas a gente vê que aquele assassino, né, ele ficou se vestindo como vítima, né? E criou em torno dele só ódio, vingança, enquanto o outro, que foi O assassino. é, o assassino, né, que sofreu tudo isso, já começou, ainda encarnado, modificar, né? Então você vê que ele começou a trabalhar, você vê que ele casou, construiu uma família, né? Teve 5 filhinhos ali, trabalhava com eles. Quer dizer, ele já começou, que nem tem uma frase que ela diz aí no capítulo, Pedro criminoso começou a criar o lar para o Pedro renovado. Foi isso que aconteceu realmente, né? Então isso chama muito atenção, né? Como que eles, apesar de uma situação que era tão desfavorável, né? Você assassinar uma pessoa, lógico, a gente sabe que existe a lei de causa e efeito, mas já encarnado, ele já começa a trabalhar essa situação. Eu achei isso muito interessante. E no final, também achei muito bacana o final desse capítulo aí, quando o poder do perdão, né?
Você vê que no final o Pedro, né, estava lá se recuperando no hospital e apresenta uma súbita melhora, né? E quantas vezes, às vezes a gente como médico também não vê isso, né? Aquele paciente que melhora porque perdoou, né? Então, todos nós precisamos perdoar, todos nós precisamos ser perdoados, né? Você vê que o próprio Cristo, né, na oração a única oração que ele nos ensinou, falou do poder do amor, né? Da gente ter que perdoar as nossas ofensas, assim como, né? Então a gente sabe assim perceber como que todos nós precisamos perdoar, como nós somos precisamos receber o perdão daqueles com quem convivemos e como isso tem um poder até de cura, né? De melhora clínica, né? E isso a gente vê diariamente. Às vezes a gente conversa com um paciente que estava uma dificuldade, de repente ele parece que melhorou, e aí a gente conversando com ele, ele fala: eu estive em contato com um marido, ou com uma esposa, ou com alguém que ele tinha alguma mágoa, e naquele momento conversaram, se acertaram, e como isso é importante até como fator de cura. Então, eu achei esse final aí muito, muito interessante. Na realidade, em relação a isso, a gente nota assim, que a condição espiritual, né, está intrinsecamente ligada à condição física, né, ao corpo físico, né? Exatamente. Tanto poder exercer aí uma influência positiva ou negativa, né? Então, uma vez eu atendi uma paciente que ela começou a desenvolver uma série de coisas, hipertensão, diabetes e tal, e no primeiro dia que ela chegou, né? Ela chegou e falou assim: doutor Raiva Marta, né? Então ela me contou uma situação que ela passou e tal, e ela tinha uma filha e um casal de amigos que coisa acabaram abusando da criança e tal, e é uma situação que criou uma condição, vamos dizer, um desequilíbrio espiritual nela muito grande, né? De ódio, de querer vingança e tal. E aí, consequentemente, depois disso, começou a desenvolver uma série de distúrbios, né? Uma série de doenças e distúrbios físicos, psíquicos, né? Então, realmente tem uma ligação enorme, né? Entre a condição espiritual e a condição física, né? E como é importante, né, o perdão nesse, né, para começar essa melhora, esse tratamento, essa cura, né? Exatamente. E como no caso do outro, né, da gente não querer julgar os outros, né? Deixar a justiça na mão de Deus, né? Que a gente sempre quer ser o juiz e ser o executor da justiça, e isso não cabe a nós, né? Cada um vai ser julgado pela sua própria consciência, né? Verdade. Alguém quer fazer mais algum comentário? Não? Então a gente encerra aqui hoje e lembrando que no dia 30, agora sem ser na próxima quarta-feira, na última quinta-feira do mês, que é a quinta quarta-feira do mês, dia 30 de agosto, a gente vai ter o nosso Amivale Convida, e como convidado a gente vai ter o doutor Carlos Maciel, que é psiquiatra da AME Minas Gerais. Ele vai falar sobre a casa mental, que na realidade é o capítulo 3 que a gente estudou desse livro, né? O capítulo 3 tem esse mesmo título. Então, ele vai vir e vai fazer uma exposição para a gente no dia 30, né, o doutor Carlos Maciel, que é psiquiatra, desse tema do capítulo 3, a casa mental. Então, fica todos aí convidados, que vai ser, acho que, bastante interessante, né? A gente vê um psiquiatra falando a respeito disso. Tá bom? Então, antes da gente encerrar, fazer a prece de encerramento, e esse capítulo 6 vai ficar agora para o mês de setembro, né? Agora o nosso próximo encontro é dia 30, o nosso Amivale Convida, e depois a gente dá seguimento com o capítulo 6, Amparo Fraternal,
aí no mês de setembro. Quem quer fazer a prece aí de encerramento? Quer fazer, Flávio? Flávio, quer fazer, Cláudio? Posso fazer. Vai, Flávio. Amigo Jesus, amigos espirituais, Dr. Bezerra de Menezes, só temos a agradecer, Senhor, esse momento, esse estudo que agora tivemos, aumentando a nossa capacidade, o nosso conhecimento, e assim, Senhor, possamos nós crescer em direção a Ti, aprendendo a amar. Fica conosco em mais essa semana. Que assim seja. Que assim seja. Então, agradeço aí a presença de todos, aqueles que também estão acompanhando a gente lá no canal do YouTube, deixando esse convite aí para o nosso Amigo Vale Convida aí do dia 30, que vai ser bem interessante. Tá bom? Vou encerrando aqui a gravação. Uma boa noite aí para todos. Boa noite.